ative o sino das notificações. Breshit é um livro egípcio. Não é um livro do povo hebreu, é um livro egípcio. No Egito existiam, eu não vou dizer assim, todas as cidades, mas uma boa parte das cidades existia um Breshit diferente. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos continuar a nossa investigação acerca das mitologias que estão no livro do Gênesis. Mitologias estas que têm origem no Egito, como o nosso professor Jartov Ben Yehudá já havia nos dito em uma aula, em uma live. O link está na descrição. A nossa referência bibliográfica está aparecendo para você aí agora. E nós vamos dar continuidade ao estudo, à leitura que estávamos fazendo no vídeo anterior. Agora nós iremos focar, iremos direcionar a nossa leitura, a nossa aula, o nosso estudo para a questão de Elohim ou dois Elohim, exatamente isso. Você provavelmente ouviu uma história muito mal contada de exegetas confessionais que Elohim seria um plural majestático, ou até mesmo uma grande farsa e mentira de que Elohim estaria no contexto cristão falando da Trindade. Mas essa é uma das maiores mentiras da religião cristã. A verdade é que Elohim é a Assembleia dos Deuses. Exatamente isso. Principalmente no contexto cananeu, a Assembleia do Deus El. O equivalente a Eneada no Egito. E é exatamente isso que nós iremos estudar. Este termo Elohim, para falar que um grupo de deuses deu origem à criação de todas as coisas, este conceito vem do Egito. A maneira como a mitologia do Gênesis foi construída, ela vem do Egito. E nós vamos aqui mergulhar nos detalhes desta história, ver até mesmo a sua origem, de onde ela vem de fato, os deuses, o conceito e tudo que envolve. E você verá claramente que Moré Jartov Ben Yehudá, ele estava corretíssimo naquilo que ele afirmou, e agora nós estamos chancelando as suas afirmações através desta excelente referência bibliográfica, 101 mitos da Bíblia. Vamos então continuar a nossa leitura a partir da página 5. Na antiguíssima cidade de Hermópolis prevalecia uma tradição. Os sacerdotes de lá acreditavam que no início 8 deuses, 4 homens e 4 mulheres. Por exemplo, tinha um Breshit que dizia que o planeta Terra foi criado por 4 homens rãs e 4 mulheres serpentes. É verdade. Eu fiz os vídeos sobre isso. Você fez o vídeo, não é? Emergiram de Anum e deram luz coletivamente à divindade solar, Re, que inicialmente apareceu como uma criança flutuando sobre um lótus. Re então iniciou o processo de criação, incluindo a criação da Eneada Heliopolitana. Num desses conceitos estranhos que surgem frequentemente na tradição mítica, Re era filho e criador destes primeiro 8 deuses. Esses 8 deuses hermopolitanos eram conhecidos como Ogdoad, ou seja, grupo dos 8. E os 4 conjuntos de homens e mulheres representavam o que os sacerdotes consideravam os 4 elementos básicos do universo primitivo. As divindades e suas associações eram Nu, Naunet, o dilúvio universal, Rut e Rauhet, espaço ou infinito, Kuk, Kalket, escuridão, e Emen e Emenet, a invisibilidade dos ventos. Ou seja,
esta assembleia egípcia de deuses criadores, na verdade, cada um deles individualmente e também em conjunto de pares representavam elementos que combinados davam origem à criação. Veja bem, davam origem à criação. Então, conceitos que nós vemos aqui aplicados como de espaço, escuridão, que seria vacuidade, ventos, que seria o ar, nós vemos claramente uma tentativa de expressar como que a criação surge, como que irá aparecer o planeta, o universo. É claro, eles não tinham um conceito de planeta como nós temos hoje, mas como que tudo veio a surgir, como que veio a acontecer do nada ou de elementos existentes a partir de um outro Deus criador. Olha que interessante o que nós estamos observando aqui. Isso é o que nós tínhamos na cidade de Hermópolis. Como o professor Jartoff nos falou, temos outros Berechites, outros livros das origens em outras cidades. Vamos ver então o que temos em Tebas. Tebas chegou tarde ao cenário político, chegando ao poder por volta de 2040 a.C., antes da Era Comum. Sua divindade local era Amen, mas devido à forma como as outras três tradições já se tinham enraizado no pensamento egípcio, os sacerdotes tebanos conceberam a ideia de que cada uma das outras divindades criadoras era apenas outra forma de Amen, ou seja, era uma releitura, uma reinterpretação, uma maneira diferente de se enxergar a mesma divindade. Assim, de acordo com a teologia tebana, Amen apareceu primeiro na forma do hermopolita Ogdoad, depois apareceu na forma do Menfita Ptah, depois na forma do heliopolitano Atum e depois na forma de Re, que por esta altura já tinha tornado-se uma divindade solar mais importante no Egito. Ou seja, eu me recordo também em uma ocasião que eu estava em uma live com a arqueóloga Érica Teles, em que ela vai fazer menção de que alguns estudiosos da egiptologia enxergam que de alguma forma o que também existiu no Egito, ou agora falando eu em parte do Egito, era um tipo de monoteísmo ou monolatria disfarçada. E eu não estou falando do deus Aten ou Aton de Akhenaton, mas estou falando já dessa teologia antiga que essa releitura, por exemplo, da teologia da cidade de Tebas revela. Ou seja, tudo que vai aparecer, o conselho dos oito ou os oito deuses, Ogdoad, tudo que vai vir depois, as formas Ptah, Atum, Ra ou Re, tudo são manifestações do deus Amen de Tebas. Veja bem, se tudo são apenas manifestação de Amen, a teologia tebana, de alguma forma, quer falar, no mínimo, de uma monolatria. No mínimo, quer falar de uma monolatria, ou de um tipo de monoteísmo disfarçado. Esta sucessão de formas exigiu algumas variações dos mitos da criação associados a estas divindades, mas o ajuste foi bom o suficiente para permitir que Tebas promovesse Amen como a principal divindade e não alienasse os outros cultos religiosos. A partir dessas coleções de mitos e tradições egípcias que Israel não só aprendeu no Egito, mas que eram atuais, influentes e bem conhecidas em toda a Canaã, depois que Israel se estabeleceu lá. Os hebreus produziram uma nova teologia. Agora se liga, porque a visão de quem de fato são os hebreus, nessa pegada de link entre história egípcia e história bíblica, não é nada do que você está pensando. Quem acompanha o canal Verdades Ocultas da Bíblia, quem acompanhou a minha série sobre a verdadeira história do Êxodo, que eu contei a história do Êxodo de Amarna, já sabe que Hebreus é um nome
nome iniciático, não existe nenhuma inscrição com o nome hebreu, não tem nenhum lugar escrito, nenhum achado arqueológico. Teve uns 10 aí que apareceu dizendo que tem. Aí eu falei o seguinte: por favor, então eu fui educado. Eu não usei palavras pejorativas, nem deboche. Eu botei assim: por favor, coloque aqui no link nos comentários artigos científicos publicados, revisados por pares, que corroborem a evidência, a cultura material de que o nome hebreu aparece em algum artefato, em alguma pedra, em algum documento, em algum papiro de cultura extra-bíblica. Eu estou até hoje esperando, porque de fato não existe o nome hebreu. O nome hebreu é uma condição, uma nomenclatura que vem literalmente da Bíblia, do Antigo Testamento, também conhecida como Bíblia hebraica. Nós não temos o nome hebreu ainda fora dela. Não existe isso até o momento. Vai que alguém acha algum achado arqueológico, estamos aguardando até hoje. Então eu contei a história de como foi o êxodo da cidade de Amarna. Contei lendo uma referência bibliográfica. Ou seja, quando nós estamos no contexto dos estudos do professor Jartof Ben Gerudá, no contexto dos mitos hebraicos que nós estamos lendo aqui, o nome do livro é 101 mitos da Bíblia. Então estamos falando dos mitos hebreus, dos mitos hebraicos. Nesse sentido, temos uma categorização muito específica para falar quem são esses hebreus, ok? Estou deixando isso aqui claro. Sabemos claramente, evidência, achado arqueológico e tudo mais, que o Egito dominou Canaã durante 300 anos. Então não vamos nos confundir nessa questão. É que não dá para um acadêmico, toda hora ficar relembrando isso por causa de questão semântica. Mas eu faço questão de dar uma pitada aqui para recordar vocês. Referências bibliográficas acerca desse assunto, de que não houve êxodo, pode ler a Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein, Para Além da Bíblia, do professor Mário Liverani, e uma leitura crítica da Bíblia, um livro que foi composto, também tem como um dos seus autores, o professor José Ademar Caefer. Aliás, o nome correto do livro, que tem como um dos autores o professor José Ademar Caefer, é Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Como Israel era monoteísta e os mitos egípcios eram politeístas, os escribas hebreus tiveram de reelaborar as histórias para refletirem o seu próprio ponto de vista religioso. E é nos resultados que vemos alguns dos grandes gênios dos autores hebreus. Em essência, os hebreus enganjaram-se numa forma de engenharia reversa para moldar uma cosmogonia coerente. Embora politeístas, os mitos egípcios eram muito filosóficos e científicos para a sua época, é claro. Eles tentaram definir a natureza física do universo e como ele evoluiu e se transformou em uma condição atual. Ao estudar o seu ambiente natural, observaram dois fatores principais que controlavam o seu mundo: a inundação anual do Nilo, que fertilizava a terra, e os movimentos do Sol, tanto diários como anuais. Os dois eventos, em um relacionamento harmonioso com ambos os ciclos, sugerindo nascimento, ressurreição e eternidade. Ou seja, a construção da mitologia egípcia, a construção da mitologia no sentido da sua cosmogonia, era a partir da observação desses fenômenos: as enchentes do Nilo e o movimento do Sol. Ou seja, a partir desses dois elementos, desses dois aspectos da realidade, então os sacerdotes egípcios vão tentando desenvolver a sua explicação da realidade. E como nós vimos claramente já em estudos anteriores, a redação judaíta da Bíblia vai tentar explicar a partir da cosmização do seu próprio espaço. O problema era que Judá, ou a província de Judá, o reino de Judá, era uma terra árida, seca, difícil de se arar. Logo, tudo vai girando em torno da chamada bênção da chuva. Aí nós temos o ciclo de Elias, que qual é o tema ali envolvido? Chuva. As histórias de Eliseu, qual é o tema que vai estar envolvido? Chuva. Muitos temas bíblicos
vão girar em torno da chuva, fertilidade do solo, etc. Vamos continuar aqui a leitura. As muitas divindades associadas a diferentes aspectos da criação nos diferentes centros de culto simbolizavam aspectos da ordem natural. Os filósofos hebreus observaram as divindades egípcias e identificaram que aspecto da natureza um determinado deus ou deusa representava. Então, tomando a ordem em que essas divindades apareceram, os primeiros escribas hebreus separaram a divindade dos fenômenos representados pela divindade e descreveram a mesma sequência de eventos naturais apenas em termos de fenômenos naturais, ou seja, ao invés de colocar o nome da divindade, obviamente colocou apenas o fenômeno natural que aquela divindade representava, fazendo uma limpeza de uma leitura politeísta, trazendo para uma sequência de leitura monoteísta. Porque eu já mostrei aqui o hino a Rê, o hino a Pitá, eu fiz vídeos aqui no canal, eu abri os hinos Eli. A sequência dos eventos, exatamente como o acadêmico está dizendo aqui, é a mesma sequência. Enquanto os egípcios, por exemplo, fizeram Atum aparecer como uma serpente flamejante em uma montanha emergindo de Num, os hebreus simplesmente falaram sobre a luz aparecendo enquanto um firmamento surgia de águas primordiais primitivas. Mas diferentes escritores hebreus enfatizaram diferentes tradições egípcias e surgiram histórias conflitantes da criação. Isso, no entanto, era apenas parte da história. Depois que Israel se mudou para Canaã, os escritores hebreus foram expostos a novas tradições da Babilônia e outra grande influência do Oriente Próximo. Em 587 antes da Era Comum, os remanescentes do reino hebreu foram capturados pelos babilônicos e a elite instruída foi removida à força para a terra natal de seus captores, onde ficou imersa na cultura local. Devido ao grande respeito pela sabedoria babilônica, os hebreus acharam necessário refinar ainda mais as suas ideias anteriores, que por esta altura já se tinham divorciado das raízes egípcias originais. Curiosamente, falamos acerca desta influência babilônica em um vídeo anterior recente. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to